Hello guys, estamos aqui de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os modal verbs, alguns modal verbs, né? O would, o should e o could. Modal verbs que são muito importantes ali para a gente aprender, já que é muito utilizado, né? Então a gente vai entender o que cada um desses significa, tá? Algumas dúvidas que alguns alunos têm, então vamos tirar tudo isso hoje. Começar pelo would, que é a uria do verbo, né? É quando o verbo a gente conjuga no que a gente chama de futuro do pretérito, né? Que é quando o verbo ele tem aquela terminação de iria, né? Trabalharia, comeria, beberia. Então, ele vai fazer esse sentido no próximo verbo. Então, ele não tem uma tradução definida, ele não significa alguma coisa em si. Ele é um modificador do verbo que vai vir depois dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem would, uria no final do verbo. O verbo to watch, por exemplo, que significa assistir, quando a gente coloca o would na frente do watch, que significa assistir, a frase fica I would watch TV. Então a tradução disso aqui seria eu assistiria TV. Então esse would nada mais é do que esse iria aqui do final do verbo. Por isso que eu botei sublinhado aqui, né? Por isso que eu botei sublinhado aqui no final do verbo. Então, o would, ele nada mais é do que um auxiliar do verbo, ele vai acrescentar esse iria no final do verbo, fazendo com que o verbo assistir, por exemplo, vire assistiria, né? Então, possibilidade, né? Eu assistiria, I would watch. I would watch TV. Eu assistiria TV. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o verbo to dance, né? O verbo dançar. Então, he would dance with me. Ele dançaria comigo, né? Então, de novo, o would, ele só está colocando esse iria no final do verbo dançar. Então, dançaria, certo? Então, de novo, ele não tem uma tradução. Quando a gente for traduzir, a gente sempre vai ver que vai faltar uma palavra, porque o would ele não tem uma tradução na língua portuguesa, né? Ele não é uma palavra em português. Ele é uria, ele transforma o verbo em verbo mais uria, certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, ó, would see, veria, would choose, escolheria, would open, abriria, would sing, cantaria, would study, estudaria, independente do pronome que tu está usando. Então, I would see, eu veria, he would choose, ele escolheria, she would open, ela abriria, we would sing, nós cantaríamos, né? Daí teria que conjugar o verbo, né? Certinho. Eu falo uria porque é o mais comum, né? Mas aí é o que eu falei, é o futuro do pretérito. Tu vai usar uria, mas dependendo da situação ali, tu vai ter que conjugar o verbo em português, né? Lógico. Então vamos lá. Ó. Só que existem duas exceções do uria, do would, né? Que a gente não pode usar. O verbo dever e o verbo poder. Né? Então, olha só, o verbo poder, quando a gente quer fazer esse futuro do pretérito, a gente usa o could. Só o could. Então, por exemplo, se eu quero falar eu poderia aprender inglês, eu falo I could learn English. Eu poderia aprender inglês. Então, ele seria o poderia, né? O poderia a gente não usaria would, can, ou seja lá o que for. A gente vai usar o could. Então, I could. Eu poderia, né? Então, ó, o verbo to learn é aprender aqui, ó. I could learn English. Eu poderia aprender inglês. Eu poderia. Então, aí sim, ó. Could é um verbo poderia, né? Então, eu poderia aprender inglês. I could learn English, né? Aqui a gente tem o verbo to buy, ó. To buy, que significa comprar, né? She could buy a house. Ela poderia comprar uma casa. She could buy a house. Ela poderia comprar uma casa. Então, o verbo poderia a gente usa dessa forma e não com o would. São os dois últimos, as duas últimas exceções, né? O poderia e o deveria que vai vir agora, que é um should. Então, daí a gente usaria o should, né? Por exemplo, no verbo to try, né? Ó, you should try. Você deveria tentar. You should try to be happy. Você deveria tentar ser feliz. Você deveria tentar ser feliz. You should try to be happy. Então, aqui a gente tem o verbo to play, né? De tocar, no sentido de tocar instrumentos musicais, né? We should play piano. Nós deveríamos tocar piano. Então, como eu falei, uria, às vezes não vai ser iria, vai ser iríamos, né? Dependendo do pronome que tu está usando na língua portuguesa. Mas é só para vocês terem uma noção, né? Então, nós deveríamos tocar piano. Até porque não se fala nós poderia, né? Pelo amor de Deus. Então, we should play piano. Nós deveríamos tocar piano. Ele dá essa sensação de
ele transforma então o verbo should em deveria, beleza? Ou deveríamos, né? Na negativa, a gente tem que acrescentar do lado do would, do should e do could o not, né? Então, o could mais o not, a gente pode usar tanto assim, I could not, eu não poderia, I should not, eu não deveria, ou I would not work, eu não poderia, por exemplo, trabalhar, né? Eu não trabalharia, perdão. Então, ou a gente faz isso, bota os dois, ou a gente tira a letra O aqui, ó, por isso que eu botei em vermelho, e coloca esse risquinho aqui em cima, né, o apóstrofo. Então, a gente faria wouldn't, né? Junta tudo, tira a letra O, e a alminha do O vai para o céu lá, olha lá a alminha para o céu, tá vendo? Indo para o céu. Então, wouldn't, would mais o not poderia virar wouldn't, o should mais o not poderia virar shouldn't, e o could mais o not poderia virar couldn't, beleza? E na interrogativa a gente só precisa botar esse would, esse could e esse should, a gente colocaria na frente da pessoa que está sendo conjugada ali. Então, por exemplo, ó, a gente coloca o would, depois a pessoa. Então, would you work? Você trabalharia, né? Ao invés de falar you would work, você fala would you work? Você trabalharia? E o should é a mesma coisa. Should you work? Você deveria trabalhar, né? A gente coloca o deveria na frente, tá? Porque é um modal verb. Could you work? Você poderia trabalhar? Então a gente também coloca o could na frente do pronome. Então tomem cuidado com isso aí, tá, pessoal? Na interrogativa, o should, o would e o could, eles vão sempre na frente do pronome, da pessoa, né, do sujeito da frase. Mas porque eles são modal verbs, eles são verbos especiais, né? São verbos modais, como a gente chama em português. Então tomem cuidado com isso aí na hora de vocês fazerem uma frase interrogativa e a frase negativa usando o wouldn't, né? Ali, como eu falei, do would not, do could not e do should not. Beleza? Se gostaram, pessoal, avalie o vídeo aí, não se esqueçam de inscrever se vocês chegaram aí de paraquedas. E é isso aí. Valeu!